Muitos estão seguindo o homem, não seguem o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus está dizendo, eu sou um bom pastor. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Entendeu? A turma fica falando por aí, né, que o pastor que recebe salário, né, o ministro que recebe salário é mercenário. Né? Porque mercenário significa aquele que recebe um dinheiro para prestar um serviço no qual ele não está envolvido de fato. Né? Ele não tem dedicação. Por exemplo, o soldado recebe um salário, né, um soldo. Para quê? Para que defender a sua pátria, né, a sua família, os seus filhos, né? Entende? Então ele vai à guerra, ele vai à luta com estes propósitos, que são propósitos dignos. Né? Afinal, ele está defendendo, em última análise, os seus filhos, a sua própria família. Mas o mercenário não. Na guerra, por exemplo, você pode contratar pessoas dispostas a lutar, a matar outras pessoas, mas só por causa do dinheiro. Ele não tem nenhum ideal nobre a respeito disso. Esse é o mercenário. Então, é uma falsa pregação, né? Pregando que quem recebe salário é mercenário. Mas Paulo recebeu salário, né? Paulo recebeu salário, ele mesmo fala, recebi dela salário, né, para atender os crentes da igreja de Corinto. E ele diz a Timóteo, né, que quem milita não se envolve com negócios desta vida. Entende? Porque o objetivo é satisfazer aquele que o recrutou para a obra. Né? Então, quem milita no ministério de uma igreja, cuida de ovelhas, o pastor de ovelhas, ele não deve correr atrás dos seus próprios negócios. Aquele que milita correndo atrás dos seus próprios negócios, esse é um mercenário. Tá? Ele está atrás do seu dinheiro. Essas igrejas que condenam quem recebe salário, né, usam os piores exemplos para justificar essa desobediência ao ensino da palavra de Deus. De gente que só vive pedindo dinheiro, né? Esquece que são milhões de pessoas, pastores dedicados, que recebem um salário para cuidar das ovelhas. E o ministério da congregação, eles testemunham, né, que só vão entrar no céu se forem firmes e fiéis. Então eles receberão a coroa da vida eterna. Né? Se forem firmes e fiéis, eles vão receber então uma coroa da vida eterna. Né? Então, está na cara, né? Vão se dar mal. Vão parar no fundo do poço do inferno. Bom, primeiro, de princípio, não existe coroa da vida eterna. Pode procurar na Bíblia, você não vai achar. Não vai achar, não existe. Existe coroa da vida. Existe coroa de justiça e coroa de glória. São três as coroas que a Bíblia, o Novo Testamento menciona. Mas lá não está escrito coroa da vida eterna, porque coroa da vida não é a vida eterna. Coroa da vida é um galardão, uma recompensa, um prêmio. Entende? E vida eterna não é recompensa, prêmio, galardão. Nada disso. Vida eterna é um presente de Deus. É um presente. Paulo explica lá em Efésios capítulo 2, versículo 9. No versículo 8. Que a salvação é pela graça, é um dom de Deus. Está escrito. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Dom é dádiva. Dom é presente. E como é que você pega esse presente? É com as mãos da fé. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, por meio da confiança.
não é por meio da firmeza, da fidelidade, das boas obras, do batismo, da igreja, nada disso. Bom, então estão querendo receber o que não existe, né? Agora, Paulo está dizendo, né, que ninguém será coroado se não batalhar, se não lutar, se não militar com legitimidade, na obediência do ensino da palavra de Deus. Então, a nossa igreja, nós temos lá como bordão, né, que na nossa igreja os cooperadores, os anciãos não recebem salário. Mas eles não cuidam das ovelhas. Não. Eles vivem correndo atrás dos seus próprios negócios. Agora veja, isso é terrível, né? Por quê? Batizam qualquer um, né? Batizam bêbados, drogados, viciados, endemoniados, né? Batizam. Batizam até amaziados. No dia do batismo há uma recomendação, que os amaziados não devem batizar, devem procurar um ancião lá na frente e conversar com ele. Tá? 5 segundos eles dão esse recadinho, que a maioria das pessoas nem presta atenção, né? Às vezes a mulher ou o homem tem um filho e ele sai correndo, ele faz alguma coisa, uma traquinagem, e a pessoa distrai e nem ouve o recado e batiza. Então o que acontece? Lá na frente vai aparecer a contradição. E aí o que vai acontecer? Vai direto para a oficina de matar almas. E é expulsa do templo por causa de uma contradição que ele realmente é inocente, né? Ele não é culpado. Mas o ancião não tomou conhecimento disso. Por quê? Eles vivem correndo atrás dos seus próprios negócios. Olha, procura na internet um documento que foi escrito na mesma época do Evangelho de João. O Evangelho de João foi escrito no ano 100 depois de Cristo. Esse documento, de nome Didaquê, ele foi escrito, agora eu li outro dia aí, que foi escrito no ano 80 depois de Cristo. Outros lugares que eu li, foi escrito por volta do ano quando foi escrito o Evangelho de João. O Didaquê tem um outro título, o Ensino dos 12 Apóstolos. Tá? No capítulo 7 desse documento, diz assim: depois de dita todas estas coisas, batiza. Depois de dita todas estas coisas, quer dizer, há 6 capítulos antes de ensinamentos a ser dado àqueles que pretendiam se batizar. Por que eles elaboraram esse documento, que é uma espécie de manual de instruções para aqueles que querem exercer um ministério, ou aqueles que têm a responsabilidade de liderar uma igreja? Por quê? Porque eles descobriram que batizar de imediato não estava dando muito certo. Entendeu? Então o que eles faziam a pessoa queria batizar, muito bem, tá bom. Eles começavam a ensinar as coisas para as pessoas. E olhavam se realmente a vida dela tinha mudado. Se havia uma diferença. Tá? Se realmente o Espírito de Deus habitava nela. Entendeu? Também olhavam o que acontecia dentro da sua família. Quais os problemas, e procuravam aconselhar. Só depois disso é que eles efetuavam o batismo. Tá? E depois diz assim, né? Se não tiver água corrente, batize em água em tanques e em água parada. Se não tiver nenhuma nem outra, batiza com água na cabeça. Porque os apóstolos, eles andaram por lugares difíceis. Os crentes primitivos foram a lugares difíceis, onde a água é só para comer e beber, cozinhar alimentos e beber. Né? E são proibidos banhos religiosos, entendeu? Então, depois disso, se não tiver água, se não puder batizar com água fria, batiza com água quente. Depois fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Exatamente como o Senhor ensinou
lá em Mateus 28, 19, né, onde tem lá a fórmula batismal, tá certo? Então tá bom. Depois vamos avante, né? Então estou falando aí sobre o mercenário, que essa conversa de que quem recebe salário é mercenário é uma mentira do diabo. Mesmo porque o Senhor Jesus disse: digno é o obreiro do seu salário. E o apóstolo Paulo ensinou, né, usando um verso lá do Velho Testamento, que não devemos amarrar a boca ao boi que debulha, referindo-se ao obreiro que está a serviço do Senhor. Que digno é o obreiro do seu salário. Depois ele diz, o Senhor Jesus diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, e também eu conheço o Pai e dou a vida pelas minhas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Está entendendo? Como é que o Senhor vai agregar outras ovelhas que estão em outros apriscos? É na obediência da sua palavra. Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-as. É para ensinar, não é para ficar fazendo cultos místicos. Ensinar implica numa relação onde tem um professor que ensina e um aluno que aprende, né? Nada de cultos místicos onde ninguém aprende nada. Profecias atiradas na cabeça de milhares de pessoas, né? E caia na cabeça de quem cair. Assim é fácil, né? Não é mesmo? Examine as profecias bíblicas e você vai descobrir que elas têm um endereço certo. Tá? Por exemplo, Paulo, no livro de Atos, capítulo 19, onde o profeta Ágabo foi lá, havia uma reunião, Paulo estava presente, e ele tirou o cinto de Paulo, amarrou as suas mãos e seus pés e falou: assim farão ao dono deste cinto. Entendeu? Ninguém ficou com dúvida, né? Que Paulo, né? Não, que dúvida que será que é comigo essa palavra, essa profecia? Será que é comigo? Não. Todo mundo saiu sabendo que aquela profecia era para o apóstolo Paulo. Entendeu? Então a igreja verdadeira, ela tem um trabalho de missões. Ela tem obreiro no meio dos índios, no meio das nações africanas, no meio lá na China, no Japão, na Coreia. Eles têm missionários levando o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, na obediência do seu mandamento e de pregar o evangelho a toda criatura. Esses grupos que se dedicam à evangelização das nações, eles têm como verdade o ensino da palavra de Deus. Agora, esses grupos religiosos que só ficam olhando para o seu umbigo, está fora, a grande maioria está fora da palavra de Deus, né? Bem, para este vídeo por aqui, tá? Vamos seguir comentando o capítulo 10 do Evangelho de João. Entendeu? Divulgue meus vídeos nas redes sociais, né? Para que a nossa Irmandade conheça o Evangelho, conheça a verdade da palavra de Deus e saia do engano das falsas doutrinas, das heresias de perdição, da manipulação mental, onde o camarada não ensina o que a Bíblia diz, tá? Pelo contrário, por meio de linguagem subliminar, ele manipula a sua mente para que você pense, acredite e tenha atitudes conforme eles lá de cima desejam, tá? Bom, o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não é um sistema religioso que é o caminho, a verdade e a vida. É a pessoa do Senhor Jesus. Então, vai ter uma segunda parte para você assim, participar, compreender bem o ensino do Senhor Jesus para a nossa salvação.
Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no nome de quem? De quem? É do Senhor Jesus, autor e consumador da nossa salvação. Jesus.